Tudo bem, Lu? Como vai, Cris? Muito Tudo prazer. bem? Eu fiquei sabendo que escolheram a dedo você aqui, que é um sucesso no mulher.com. O prazer é meu. E fala pra gente Muito feliz. que técnica que você vai ensinar aqui pra gente hoje. Então, a nossa proposta de hoje é a pintura porcelanizada, onde eu irei pintar um crisântemo. Geralmente o pessoal solicita muito flores, tem muita dificuldade, então vou trazer algumas dicas aí para facilitar essa pintura. E antes da gente começar, você falou que essa técnica é porcelanizada. Porcelanizada. Mas você normalmente ensina uma outra técnica. Conta aqui pra gente. Isso. As minhas técnicas envolvem a pintura porcelanizada. Eu trago também algumas pinturas como paisagem, que vem da pintura em tela. Acho que é um desses trabalhos que estão aqui. E a pintura country, que é a pintura que nasceu lá da madeira e nós acabamos adaptando para o tecido também. Essa daqui que você vai fazer da porcelana, adaptada da porcelana para o tecido. E qual é a diferença entre as duas? Então, muito legal essa pergunta, Cris. Porque assim, a pintura porcelanizada ela se diferencia porque aqui você vai trabalhar luz e sombra ao mesmo tempo. Né? Então, você vai trabalhar as cores e já vai trabalhar luz e sombra. O contrário do country. O country você trabalha uma base, né? Toda uma superfície única. E ao secar, você vem trabalhando luz e sombra com a pintura seca. Aqui não, a pintura tem que estar molhada. Tá? Porque eu não vou ter uma intensidade única de uma determinada cor. E sim o mesclar, ó, olha que bacana, tá vendo? Aqui eu não tenho somente o branco, eu tenho o rosa chá, eu tenho rosa escuro. E essas cores, elas devem se misturar entre si no momento em que eu estiver pintando. Já o country não. O country permite que eu seque e depois trabalhe luz e sombra e venha trabalhando defeitos e acrescentando coisas para enriquecer o trabalho. Certo. Então essa técnica para a natureza é uma flor igual essa daqui, o crisântemo, é perfeita. Isso, para a natureza, que é o realismo. Né? Então, nós vamos pintar aqui flores, pode ser a mesma técnica em frutas, numa paisagem. Então, aqui nós vamos tentar nos aproximar um pouco do real. Então, vamos lá. Tá bom? Então, olha só, a dica que geralmente eu sempre dou, devemos começar sempre do terceiro plano para o primeiro. O que seria aqui, Cris, o nosso terceiro plano? Esse fundo que dá uma sustentação para o desenho, para que não fique buracos, né? Então, nós vamos começar aqui, ó, usando... eu sempre utilizo o diluente, porque o diluente, ele facilita eu conseguir espalhar bem, para não ficar marcado. Como se fosse uma base, assim? Como se fosse uma base, olha. E aqui a cor que eu estou utilizando é o verde maçã. Movimento circular, tá? Pessoal de casa, geralmente quando vão pintar fundo, pelo menos as minhas alunas reclamam muito, viu, Cris? Eu não gosto de fazer o fundo, por quê? Elas acham uma dificuldade. Mas a dica é, o diluente, ele facilita, olha, esse espalhar, tá? E procurem, pessoal, no momento que vocês estiverem trabalhando esse fundo, terminar o espalhar da tinta com o diluente, ó. Isso vai favorecer você esfumaçando e achando um degradê aqui na própria cor. Para não ficar aquele contorno, porque na verdade isso é um fundo, não um contorno. Legal? Tem que ser suave, para dar uma sutileza no desenho. E aqui você não se importou muito em deixar essa parte, pode invadir um pouquinho o desenho também. Isso é muito legal. Pode invadir, não tenha medo se sujar a folha, a flor ou o elemento que você estiver pintando, tá? Procure também, Cris, eu sempre trabalho no mínimo 2 cores, no mínimo, tá? Para não ficar aquela pintura primária. E geralmente os cantos eu escureço um pouco com uma cor mais intensa. Para quê? Para trazer essa pintura para cima, tá? Tornar essa pintura dimensional, para não ficar aquela coisa chapada. Então, é uma dica que eu dou pro pessoal de casa, ó. Procure não usar somente uma cor. Use 2, 3. Procura, olha, vocês viram que eu coloquei um pouco de rosa chá aqui, porque foi a cor que eu utilizei na maioria dos elementos. No caso aqui, as flores, tá? Então, procura usar mais de uma cor. Tudo bem? E nesse caso, você trocou de pincel por conta da cor, por conta do quê? Legal, não. Geralmente você acaba pintando tudo com o mesmo pincel. Eu só troquei por uma questão de espaço mesmo. Tá?
Então, você procure um pincel que se adeque, primeiramente, à sua mão e, segundo, ao lugar que você está pintando. Ó. Se eu usar um pincel muito grande aqui, talvez eu acabe colocando aqui uma quantidade de tinta em excesso ou aonde eu não quero, tá? Então, esse é o cuidado. Depois, com a prática, você acaba pintando tudo com um pincel só. Terminei esse fundo, eu vou para as folhas, tá? A base dessa folha foi também o verde maçã. Aqui é a hora da criatividade. Isso. Deixar a criatividade solta. Cris, o melhor da pintura é isso. Porque assim, N pessoas podem pintar o mesmo desenho. E nunca nenhum ficará igual ao outro. E nem você pode fazer o mesmo desenho, isso, né? Então eu sempre falo, eu mesmo não tenho a capacidade de reproduzir fielmente aquele desenho. Porque a intensidade de tinta, é o toque, é o seu estado de espírito, influencia muito. Claro. Então isso é importante. Olha só, pessoal, para o acabamento da folha, eu vou utilizar o verde pinheiro. Olha o pegar da tinta, eu vou pegar somente de um lado, tá? Ó. O outro lado tá limpo. Vou manter essa tinta para cima e aí vem trabalhando esse acabamento, ó, que é a lateral da folha. Volta, acabou a tinta, pego novamente e espalho, ó. Procure aqui, pessoal, mesclar, né, esfumaçar uma cor na outra. Para não ficar marcas, a divisão, porque uma folha ela não tem propriamente aquela divisão entre os verdes ou o tom que você estiver usando. Por exemplo, os tons pastéis, uma folha queimada. Sempre procure esfumaçar, ó. E prestar atenção na natureza, né? Isso é importante, porque você traz essas referências também aqui para sua arte, para dentro da cozinha, para alegrar todo esse ambiente, né? Isso é muito... Olha, Cris, é muito legal isso. No começo eu tinha muita dificuldade, tá? Eu não vou mentir, eu tinha muita dificuldade. E aí, isso veio se despertando, realmente eu prestar atenção na natureza. Pois sabe? É. Então, para lá, olha o jardim, pega uma folha, estuda a folha. Olha, as meninas lá do ateliê reclamam tanto por causa de fazer folha. Eu falo, olha, para e observa. Deus fez tudo perfeito, só pra gente olhar. Isso é o mais gostoso. E ali você descobre tanta coisa. E aí você descobre tons, texturas. Então essa dica que você deu, Cris, é maravilhosa. É muito bacana mesmo. E preste atenção no caminho, na natureza, no céu, nas flores. Isso aí. Isso tudo para trazer para cá, né? Tudo isso para trazer para o seu trabalho. Terminei de colocar o verde, eu vou trabalhar a luz agora. Uma intensidade de luz com branco nessa folha, ó. Então, eu coloco luz de um lado, do outro, ó, oposto ao lado da qual eu coloquei a sombra. É importante para que você tenha nesse mesmo elemento aqui, esse jogo de luz e sombra. Ó. Sombra, luz, sombra, luz. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho sombra, certo? Certo. Então, deste lado eu vou colocar uma intensidade de luz, ó. Sempre esfumaçando, varrendo essa tinta, ou, espalhando, no formato da folha que você está pintando. Você me fez lembrar de uma coisa muito bacana. Essa coisa do observar, Cris, traz uma coisa bacana, que é você prestar atenção que cada flor tem a sua folha. Então, a folha de uma rosa não é igual à folha de um crisântemo, que não é igual à folha de uma hortênsia, que não é igual à folha de uma margarida. Então, quando você observa, você consegue trazer esse realismo para o seu trabalho. E isso aí a pessoa olha e fala assim, nossa, que lindo, que bacana. É porque você teve o trabalho de observar. Ok? Então, está a base da folha pronta. Tudo bem? Tudo bem. Vamos agora nesse botão aqui, ó. Eu estou utilizando os tons da família do rosa. Então aqui, a dica para fazer o crisântemo é pegar a tinta numa lateral, tá? E aí,
eu não vou preencher de uma forma ovalada. Eu vou fazer de uma forma errada aqui para o pessoal entender. Ó. Geralmente o pessoal faz isso. O formato de um botão. Isso. Só que faz essa forma ovalada. E isso vai fazer o quê? No momento que você for dar luz nas pétalas, esse fundo fica marcado. Então a dica é, pegou a tinta na lateral do pincel, ó, sem medo, uma quantidade legal. Ó, vou fazer o processo de novo, tá? E preenche assim, ó. Já vai puxando, já vai dando uma direção das pétalas, para não ficar aquela coisa contornada. Tá? Certo. Ó. Olha só. Quando eu pego a tinta aqui, ó, na lateral do pincel e trago ela pra cima, tá? Se você deixar a tinta pra baixo no pincel, na hora que você der a primeira pincelada, já ficou toda a sua tinta lá naquele mesmo lugar. Então, não. Pego a tinta, trago essa tinta pra cima. Essa é uma grande dica, tá? E aí, coloquei a base. Agora eu venho trabalhando luz. Mesma coisa, mesmo pincel. Lu, a luz, vamos fazer na grande? Vamos. Aí a gente vamos já lá. explica que já fica mais fácil. Eu vou mudar a direção do pano aqui só para o pessoal de casa visualizar melhor, tá? Então, eu vou trabalhar essas cores aqui. Aqui, como eu tenho um espaço grande, então eu posso preencher realmente, tá? Ó. Então, essa parte de cima aqui desse crisântemo, eu estou trabalhando rosa chá com um pouco de rosa bebê. E a parte inferior da flor, eu irei colocar uns tons mais escuros, como rosa escuro, vermelho carmim, púrpura. Olha, eu fiz questão de deixar esse risco aqui, ó, para o pessoal de casa entender que esse pedaço aqui, ele tem que estar mais escuro. Por quê? Porque é daqui que nasce todas as pétalas. Okay. Então, eu tenho uma ausência de luz. Então, procure trabalhar tons mais escuros. Não importa a cor que você esteja pintando esse crisântemo, tá? Então, aqui, ó, eu posso vir colocar um pouquinho de vinho. Esse fundo aqui, ó, também é a mesma coisa. Eu vou escurecer um pouco mais. E aí vai se formando. E aí vai se formando. É a base para eu colocar as pétalas, tá? Vamos colocar luz aqui agora? Vamos definir essas pétalas, né? A dica que eu dei inicialmente, ó, aqui eu procuro já deixar um sentido das pétalas, ok? Ok. Isso vai facilitar, ó. É até legal, porque assim, caso você erre, aqui é muito mais fácil de consertar, tá? Então, não era aqui, a pétala não era aqui. Você volta lá, apaga e começa novamente. Claro. E não precisa ser aquela perfeição, né? Não. O que nós estávamos conversando inicialmente, né? Esse mesclar de cores, né? A natureza faz isso aí pra gente de uma forma bacana. Então, agora eu vou trabalhar com branco. Olha lá, a dica. Mergulha a lateral desse pincel, tinta pra cima, tá? Eu começo aqui, olha, com a pétala central. Vem? Conforme eu irei colocando as pétalas pro lado esquerdo ou direito, dá uma leve inclinada pro lado que você está puxando. Ó. Então, aqui pro lado esquerdo, ó, vou dar uma inclinadinha pro lado esquerdo. E assim durante toda a flor. Toda a flor. Sabe por que isso, Essa é a Cris? mesma técnica. Isso. Porque assim vai evitar ficar um catavento, tá? O catavento geralmente acontece nessa hora porque o pessoal acaba puxando tudo retinho. Então, não, dá uma leve inclinada. E Lu, tudo que é bom passa rápido, né? Nosso tempo aqui já tá acabando. Passa pro pessoal de casa, então, quais são suas últimas dicas para terminar o crisântemo? Ai, peraí que eu quero acompanhar essas dicas também. Eu quero as últimas dicas, eu quero as primeiras, eu quero todas. Como Ai, vai, eu não consigo Tati? ficar, gente. Que Me pego festa, longe. né, Tati? Tudo bem, Lu? Tudo bom, Graças Cris? a Deus.